Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos frequentadores do canal do professor Carlos Manuel, alunos do Instituto Federal de Minas Gerais, alunos do curso de agronomia e demais colaboradores, colegas, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas. Espero que estejam todos bem e a partir de agora a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo do corretivo, do gesso e dos adubos para a cultura do feijoeiro. Então é importantíssimo a gente identificar as melhores épocas de fazer esse manejo, né, tanto da gessagem, da calagem, dos processos de adubação, baseado também naqueles aspectos fenológicos, né, da cultura, né, a fenologia, a gente observar o ciclo de vida do feijoeiro, né? Então, a gente vai dar uma pincelada nisso aqui, tentar trabalhar com uma análise de solo, né? E a gente vai destrinchando essa análise de solo da medida do possível para a gente ter, ao final, uma boa recomendação, ok? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente precisa já deixar de antemão, né? Nós vamos fazer calagem e gessagem, mas qual a ordem cronológica? Gesso ou calcário? Gesso primeiro, calcário depois? Calcário primeiro, gesso depois? Posso misturar? A gente vai falar isso no decorrer das aulas, né? Desses slides aqui da aula, tá? A gente vai pincelar isso aqui, mas a princípio, gente, a gente faz primeiro a calagem, tá? E eu vou explicar por quê mais para frente. Primeiro a calagem e depois a gessagem, ok? Então, vamos lá. Ó. Então, a primeira premissa, né? Como é que eu vou corrigir, quais são os parâmetros para uma correção, para a utilização de calcário, né? Quais são essas premissas? Bom, nós temos algumas situações, né? Primeira coisa, a gente primeiro analisa a questão da correção com calcário na camada de 0 a 20. Então, quando a gente pega uma análise de solo, a gente vai trabalhar com a camada de 0 a 20 para a correção utilizando calcário, né? Utilizando carbonatos de cálcio e magnésio, por exemplo, tá? Nós temos alguns métodos, e aí vou colocar 2 métodos, são os mais comuns, mas a gente pode trabalhar também com o método de cálculo estequiométrico para óxido de cálcio e óxido de magnésio, mas, enfim, eu vou colocar os 2 aqui, os mais comuns e os que mais são utilizados, né? De maneira geral. Então, o primeiro método é o método de saturação por base. Então, nós vamos lá na análise de solo, vamos verificar a saturação por bases que tem no solo e vamos tentar corrigir essa saturação ou elevar essa saturação de bases para 70%. Tá? Então, a gente usa a fórmula, necessidade de correção ou necessidade de calagem, V2 menos V1, V2 é que eu quero, V1 é o que eu tenho no solo, vezes CTCA-PHC dividido por 100. O V2 é 70%, então a gente já tem todas as bases da fórmula, tá? Atente-se para o PRNT, porque geralmente os calcários, o corretivo, ele é vendido com PRNT, então dependendo do PRNT, né, se é maior ou menor, 60%, 70%, 80%, a gente vai aumentar ou diminuir a dose dependendo do PRNT, ok? E o outro método, que é utilizado aqui em Minas Gerais também, é o método do alumínio cálcio magnésio trocável, né? Que seria essa fórmulazinha aqui, né? Sendo o Y uma variável, que é uma constante, 1 para solo arenoso, 2 para textura média, 3 para solo argiloso, e o X, na maioria das culturas eu utilizo 2, mas para eucalipto 1, para café 3. Então, no caso aqui, a gente utiliza o X igual a 2. Então, a gente pode fazer os cálculos de um ou de outro método. Essa situação aqui, essas fórmulas, é a quantidade de calcário que eu vou aplicar. Bom, a quantidade de calcário é a necessidade de calcário que eu calculei, vezes a superfície de contato desse calcário no solo, vezes a profundidade, né? Então, para feijão, vamos imaginar o seguinte, para feijão, a superfície que eu vou aplicar o meu calcário é em 100%, é na área toda, então é 100 dividido por 100. E a profundidade é de 0 a 20 centímetros. Ó, 0 a 20 centímetros. Então, a profundidade que eu vou utilizar esse calcário, esse corretivo, é de 20 centímetros. 20 dividido por 20. Então, na verdade, a quantidade de calcário aqui é igual à necessidade de calcário
no caso para feijão, tá? Então, vamos lá. Pegamos uma análise de solo aqui e veio essa análise de solo para a gente. O que eu vou analisar? Bom, primeira coisa, eu vou fazer a correção do solo. Então, eu vejo pH, pH de 0 a 20, 4,2, um solo que está ácido, né? A gente observa a CTC a pH 7, aqui está em milimol de carga. No caso aqui, se eu dividir por 10, eu tenho centimol de carga por decímetro cúbico. E uma outra situação que eu posso olhar aqui é a saturação por bases, né? De 0 a 20, que é de 28%. Posso olhar, se for pelo método de alumínio, cálcio, magnésio trocável, eu olho aqui, né? As quantidades em centimol, então eu tenho que fazer uma conversão aqui. Cálcio tem 14 milimol, tem 1,4 centimol, 0,8 centimol de magnésio e 0,9 centimol de alumínio. Mas são essas informações de uma análise de solo, tá? Então, como é que eu vou calcular? Utilizando o método de saturação, como eu quero a saturação por bases que eu quero elevar para 70%, então eu utilizo a necessidade de calcário, que é a fórmula, 70 menos 28 vezes 8,7 em centimol de carga por decímetro cúbico, a saturação a pH 7, a CTC a pH 7, e dá um total de 3,65. Bom, isso aqui é como se fosse um PRNT a 100%, tá? Bom, se eu vou lá, vou efetuar a compra do meu calcário e verifico que o meu PRNT está com 80%, hipoteticamente aqui falando, eu vou dividir esse calcário por 0,80, 0,8, porque é 80%, então ele vai me dar uma quantidade de calcário de 4,5 toneladas por hectare. Como eu já falei para vocês, quantidade de calcário igual à necessidade de calcário, porque a superfície é em 100% e a profundidade é de 20 centímetros, então a dose final de calcário para este solo é de 4 toneladas e meia de corretivo. Bom, época de aplicação, 90 dias antes da semeadura, geralmente a lanço incorporado. Bom, por que 90 dias antes da semeadura? Porque a reatividade do calcário geralmente se dá em 2 a 3 meses. Isso vai depender muito da granulometria desse calcário. Então, quanto mais reativo for o calcário, mais fininho ele é, né? Então, ele é um pozinho mais fininho. O que facilita, o que reage mais rápido, mas dificulta a aplicação, porque o pó ele tem muita deriva, né? Então, se tem muito vento, esse pó vai subir e vai ter perdas. Então, temos que tomar cuidado com isso também. Bom, geralmente se sugere um parcelamento das doses quando estas são maiores que 4 toneladas. Então, a recomendação aqui seria metade da dose e fazer uma aração logo em seguida, e a outra metade da dose e fazer uma grade niveladora. Assim, as aplicações são metade, 2,25 toneladas, aração, e depois mais 2,25 toneladas por hectare, mais uma gradagem, uma grade niveladora. Então, esse seria o cálculo de correção. E aí a gente passa para gesso. Bom, será que esse solo precisa aplicar gesso? A primeira coisa, a diferença de observação, de interpretação da análise de calcário para gesso está na profundidade. Então, por isso que a gente recomenda sempre, gente, sempre fazer uma análise de solo com a camada 0 a 20, e análise de solo com a camada de 20 a 40. Então, é importantíssimo a gente fazer as análises das camadas subsuperficiais, pelo menos 20 a 40, para a gente ter essa informação para gessagem, tá ok? Então, quais são os parâmetros para a aplicação do gesso, né? O gesso tem que ter um mínimo de 15% de enxofre, isso aqui é importante, né? Porque na hora do processo de adubação com enxofre, é importante a gente ter isso aqui. Isso aqui não é somatório, é um ou outro, né? Então, se eu pego minha análise de solo e verifico que os teores de cálcio estão abaixo de 0,4 centimol de carga por decímetro cúbico, ou se os teores de alumínio estão maiores que meio centimol de carga por decímetro cúbico, ou se a saturação por alumínio for maior que 30%, e alguns autores sugerem saturação por alumínio maior que 20%, é recomendável a aplicação de gesso agrícola, ok? E qual é a dose? A dose para feijão, para soja, 5 vezes o teor de argila. Para feijão, 6 vezes o teor de argila, em gramas por quilo. Então, um exemplo, se eu faço uma análise de solo
e o meu solo tem 40% de argila na camada de 20 a 40, eu tenho 400 gramas de argila por quilo de solo, ou seja, 6 vezes 400 dá 2,4 toneladas por hectare. A quantidade de gesso aqui segue a mesma consideração de quantidade de calcário, né? Porque a quantidade de gesso é a necessidade de gesso vezes a superfície de contato vezes a profundidade. Como a gente está preocupado na camada de 20 a 40, ou seja, a profundidade de 20 centímetros também, tá? Então, a profundidade aqui é 1, né? Multiplicação por 1. Aqui também a superfície de contato é 100, multiplicação por 1. Então, a quantidade de gesso é igual à necessidade de gesso, ok? Então, aqui, se a gente pegar a análise de solo, a gente observa o seguinte, ó, cálcio. Cálcio está 14 milimol de carga por decímetro cúbico. Se eu dividir por 10, eu tenho 1,4 centimol de carga por decímetro cúbico. Vamos lá. O cálcio está acima de 0,4? Sim. Então, pelos teores de cálcio, não teria necessidade de fazer a gessagem. Mas os teores de alumínio é maior que meio centimol de carga. Olha aqui, o alumínio está maior, ele está com 1 centimol de carga por decímetro cúbico. Só pelo alumínio, a gente já consideraria a aplicação de gesso, ok? Mas a gente pode observar a saturação por alumínio aqui também, que é 30%. Então, maiores que 20%, 30%, a gente também sugere uma aplicação de gesso, ok? E a argila, olha aqui, a argila, cuidado, a argila, eu preciso saber os teores de argila na camada de 20 a 40, ok? Vamos lá, então, o método de porcentagem de argila seria a necessidade de gesso igual a 6 vezes o teor de argila em gramas por quilo, lembrando que na análise de solo nós temos 46% de argila, então nós temos 460 gramas por quilo de solo, né? Então nós temos multiplicação de 6 vezes esse valor. 6 vezes 460, 2,76 toneladas por hectare de gesso, tá? A quantidade de gesso é igual à necessidade de gesso vezes a superfície vezes a profundidade, o que a gente já falou que é 1. Então, a necessidade de gesso aqui é de 2,7, faltou um 7 aqui, 2,7 toneladas por hectare. Qual que é a época de aplicação? 2, 3 semanas antes da semeadura, tá? E aplicação superficial, não precisa incorporar. O calcário a gente incorpora, o gesso a gente não incorpora, ok? Então, aí vem a pergunta que a gente fez no começo, né? Qual que é a melhor época para fazer a calagem e fazer a gessagem? É junto? Muitas vezes, muitos produtores querem fazer junto e falar assim, olha, mas economiza maquinário, hora de trabalho, diesel, combustível, hora máquina, enfim. Bom, mas aí a gente incorre num grande problema. Primeira coisa, a aplicação de calcário se dá 90 dias antes e a aplicação de gesso se dá 15, 20 dias antes da semeadura. E aí, como é que a gente vai considerar esses dois tempos? A gente vai considerar o tempo do gesso ou considerar o tempo do calcário? Bom, se a gente considerar o tempo do gesso e misturar, não vai ter reação. Se a gente considerar o tempo do calcário e aplicar o gesso, pode acontecer o seguinte, se eu aplicar 90 dias, eu reduzo a ação do calcário como neutralizante. Por quê? O gesso ele é muito mais solúvel do que o calcário. Então, o gesso vai liberar mais cálcio na solução. E aí vai reduzir a velocidade de reação do calcário, porque para o calcário reagir, ele libera cálcio e magnésio, liberando as hidroxilas, os ácidos carbônicos, e aí essa hidroxila vai neutralizar o hidrogênio que está ali, né? Transformando isso em água. Então, vai retirar a acidez do solo. Então, ele vai reduzir a velocidade de reação do calcário. Então, a ideia é não fazer a aplicação junto, calcário e gesso, ok? Podemos fazer, então, aplicar o gesso primeiro, depois o calcário? Olha, se a gente fizer isso, a gente tem que aplicar o gesso antes dos 90 dias da aplicação do calcário, porque é de praxe, o calcário ele precisa ter pelo menos 90 dias para a reação. Se eu for aplicar gesso antes, eu tenho que aplicar antes dos 90 dias. E aí o que acontece? Eu aplico o gesso, a mesmo processo, o gesso vai solúvel, ele vai liberar cálcio, só que aqui ele vai ocupar o cálcio, né? O cálcio 2, o cálcio, no caso aqui, só do gesso.
nos pontos de troca nos colóides e na solução. Como não houve reação do íon sulfato, o sulfato vai ficar dissolvido nos colóides, porque não houve essa correção. E aí a percolação desse cálcio e magnésio, que é a função do gesso, se reduz, porque depois que o calcário for aplicado, vai demorar para acontecer isso, né? Porque o sulfato que faz essa percolação de cálcio e magnésio vai ficar dissolvido. Então, a ideia, gente, é fazer a aplicação de calcário com 90 dias antes da semeadura e o gesso com 15, 20 dias antes da semeadura. E aí, o que acontece? Com 60, 90 dias, o calcário vai reagir, vai liberar cálcio e magnésio, vai neutralizar o pH, vai aumentar os íons cálcio e sulfato na solução quando eu for aplicar o gesso, e aí o sulfato na solução vai conseguir percolar as bases da solução de cálcio e magnésio para a subsuperfície. E aí, quando eu tiro esse hidrogênio da solução do solo, quem que passa a substituir esse hidrogênio? O potássio, que está ali competindo, né, com os sítios de adsorção ali com hidrogênio. Como eu neutralizei o hidrogênio, né, com a hidroxila do calcário, eu libero o potássio para ficar na solução, ou seja, ele não percola. Ou seja, eu tenho ganhos com isso aí. Então, gente, recomendação é de aplicação de calcário primeiro e gesso 15 dias antes. O gesso não precisa ser incorporado, tá? Não precisa. E aí a gente tem essa situação interessante que é o mais correto, a aplicação do calcário e gesso, ok? Bom, aqui eu queria falar uma situaçãozinha para vocês, o seguinte, alguns alunos me perguntam, algumas pessoas me perguntam, mas em sistema de plantio direto, eu vou incorporar o calcário? Como é que eu incorporo se eu tenho um sistema de plantio direto? Olha, vamos pensar no sistema de plantio direto aqui. Exclusivamente nesta análise aqui. Se eu tenho uma área supostamente de plantio direto, eu não deveria ter 4,2 de pH, eu não deveria ter 1 centimol de carga, 0,9 centimol de carga de alumínio, eu não deveria ter 30% de saturação de alumínio e não deveria ter essa baixa concentração de carbono orgânico, depois a gente vai falar de matéria orgânica está baixíssima nesse solo, e não deveria ter uma saturação por base de 28%. Então, este solo, se fosse considerado plantio direto, deveria ser desfeito, porque ele não foi corrigido corretamente. Então, a recomendação é, se essa área aqui for supostamente, entre aspas, uma área de plantio direto, informar o produtor o seguinte, a sua área não é plantio direto. Você está fazendo plantio sobre palha, que é uma das premissas do sistema de plantio direto, né? O sistema de plantio direto tem você tem que ter um solo totalmente equilibrado, com pH equilibrado, saturação por base alta, saturação por alumínio baixa, teor de alumínio baixo, e plantio na palha, cobertura vegetal permanente e altos teores de matéria orgânica, o que não é o caso dessa análise de solo aqui, tá? Então, essa análise aqui, supostamente, é um solo, provavelmente, né, se a gente pensar que é um solo de pastagem degradada e que precisa ser corrigido, ok? Passando para frente, só para deixar essa deixa aqui para vocês. Bom, passando para a adubação, vamos lá. Se a gente pegar esse gráfico aqui e a gente der uma analisada nele, o que acontece para feijão, né? Observa aqui que a partir dos 30 dias, que é a idade próxima da floração das vagens, aqui, até os 55 dias, a gente observa uma alta taxa de absorção de vários nutrientes, tá? Potássio, nitrogênio, cálcio, enxofre, magnésio, fósforo. Tá aqui. Então, o que a gente observa aqui é que entre 30 e 55 dias, a gente observa que a planta precisa de muito nutriente. Por quê? Porque aqui é a fase que a planta está saindo da fase V4, que é a fase vegetativa, para as fases reprodutivas. E aí a planta passa de ser fonte, ou seja, produção de energia, folha, para ter dreno nela. Flores, vagens e depois as sementes. Então, ela vai demandar uma alta taxa nutricional aqui, uma alta taxa de nutrientes. Então, a ideia é a gente embasar essa área de produção, né, para feijão antes dos 30 dias. Então, nós temos que fazer uma adubação de semeadura,
e temos que fazer uma cobertura antes desses 30 dias aqui. Para quê? Para que tenha nutriente disponível para que a planta possa absorver e ter uma condição de desenvolvimento e com bom rendimento. E depois a gente faz uma outra cobertura, se assim precisar, de acordo com a análise de solo, ok? É só para a gente ter essa informação para vocês aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ó, tabela 3.2 aqui, adaptada de Gonzaga, de 2014, a gente observa a quantidade acumulada e exportada de macronutrientes para a planta produzir 1 tonelada de grãos. Então, o que a gente observa aqui? Ó? Nós precisamos observar isso, que a planta acumula para a produção de 1 tonelada de grãos essas quantidades em quilos por hectare, tá? 41 quilos de nitrogênio, 4,5 de fósforo, 28,3 de potássio, 16,6 de cálcio, 5,9 de magnésio e 5,4 de enxofre, tá? E aí, o que a gente observa aqui? Temos que tomar cuidado. Ó, isso aqui é NPK, cálcio, magnésio e enxofre. Mas a gente faz uma adubação baseada não em fósforo, em P2O5. A gente faz uma adubação não em K, em K2O. Cálcio em CaOx de cálcio e óxido de magnésio, a gente já fez isso nas correções, tá? E o enxofre a gente vai falar mais para frente, porque nós fizemos gessagem nesse solo, tá? 2,7 toneladas de gesso a 15%, nós já consideramos uma boa quantidade de enxofre nesse solo, provavelmente não vai precisar fazer uma adubação com enxofre, tá? Só para a gente ter essa informação para vocês. Bom, então vamos passar para o fósforo, adubação fosfatada. Essa aqui é uma interpretação onde se leva em consideração os teores de argila do solo e os teores de fósforo no solo em miligramas por decímetro cúbico. Então, nós temos para 15% de argila, até 35, até 60 e mais que 60, os níveis muito baixo, baixo, médio, adequado e alto. O que é o ideal? A gente trabalhar sempre com os níveis adequados a altos aqui para fósforo. Então, essa é a nossa interpretação e recomendação. A gente tem que observar isso aqui, tá? Com baseado na argila. Vamos lá. Então, na nossa análise de solo, então nós temos 16 miligramas por decímetro cúbico de fósforo, né? Na camada de 0 a 20, a adubação a gente olha na camada de 0 a 20, e 42% de argila. Quando a gente pega esses dois dados e faz um cruzamento, então nós temos 42% de argila, que é o adequado de 8,1 a 12 e o alto acima de 12. O que a gente observa? Que o nosso solo está com um nível alto de fósforo, né? Isso é uma boa informação, tá? É uma boa informação, porque a partir daí a gente pode trabalhar com doses um pouco menores de fósforo, né? Então vamos lá. Então, como é que a gente faz essa adubação com fósforo? Bom, se o nível do solo estiver muito baixo, baixo ou médio, o que a gente faz? Eu vou pegar a quantidade de P2O5 que é necessário para elevar dos níveis baixo até o adequado e alto e faço a recomendação baseada nisso, tá? E depois que eu conseguir atingir este nível, eu faço uma adubação pelo método de extração, que é por tonelada de grãos, tá? Então, mais um motivo da gente ter que fazer uma análise de solo uma vez ao ano. Porque se eu não fizer essa análise de solo uma vez ao ano, eu não tenho essa informação de quanto eu fiz a aplicação, da dose, o que levou isso para o solo e o que a planta retirou. Então, é importante a gente ter essa informação de análise de solo todo ano. Bom, mas no nosso caso aqui, o nível de fósforo no solo está alto. Qual a opção? A gente pode fazer uma adubação pelo método de extração. Lembra que na tabela está 4,5 quilos de fósforo, mas eu preciso transformar em P2O5, então eu multiplico isso por 2,29, dá 10,3 quilos de P2O5 por tonelada. Hipoteticamente, se eu quero produzir 3 toneladas, eu preciso de 31 quilos de P2O5 por hectare. Se eu fizer uma conversão isso em superfosfato simples, considerando superfosfato simples aqui com 20% de P2O5, eu vou precisar de 155 quilos de super simples por hectare. Qual a época de aplicação? 100% na semeadura. Não se divide, não se parcela, não se trabalha com cobertura de fósforo. O que a gente pode fazer, se caso a área permitir, a gente fazer uma adubação antecipada. A gente pode dividir
essa adubação e fazer uma aplicação antecipada desse adubo, juntamente com o potássio, que a gente pode fazer isso. A gente pode falar isso mais para frente. Tá? Bom, e aí passamos para o potássio. Nós temos aqui 1,9 milimol de carga por decímetro cúbico e uma saturação, uma CTC-APH7 de 8,7. Bom, aqui, nesta análise de solo especificamente, o potássio não está em miligrama por decímetro cúbico. Se tiver em miligrama por decímetro cúbico, a gente faz uma interpretação direta. Mas se não tiver, a gente precisa fazer uma conversão. Esse potássio aqui, nesta análise, está em milimol de carga. Então, nós precisamos fazer uma conversão, por isso que eu coloquei aqui esses dois pontos. Então, outra coisa, ó, a gente precisa entender que o solo com CTC-APH é menor que 4 centimol de carga, ele tem esses níveis de teor de potássio no solo. E o CTC-APH7 maior ou igual a 4 centimol, ele tem esta situação aqui, né? E aí, quando a gente observa aqui, ó, que a CTC está 8,7, então ela está 8,7, o nível adequado é acima de 51 miligramas por decímetro cúbico. Ué, mas a nossa análise de solo está em milimol de carga. O que nós precisamos fazer? Precisamos converter isso. Como é que a gente converte? Vamos lá. Se o nível do solo estiver muito baixo, baixo ou médio, eu faço adubação com K2O até atingir o nível adequado. Depois, eu faço adubação pelo método de extração por tonelada de grãos, como a adubação fosfatada. Bom, o nível de potássio do solo, ele está em 74 miligramas por decímetro cúbico. Aqui eu fiz aqui é 74 miligramas por decímetro cúbico, que eu fiz essa conta, tá? Então, pelo método de extração, ele está adequado. 74, se a gente observar aqui, ó, 74 ele está no nível de 51 e 80, tá? Ele está adequado. Bom, e aí pelo método de extração, eu preciso de 28,3 quilos de K, vezes 1,20 que eu trabalho com K2O, eu transformo isso em 34 quilos de K2O, tá? Vezes 3 toneladas, 102 quilos de K2O, que dá uma aplicação de 175 quilos de KCl por hectare, tá? As épocas de adubação, a semeadura, tomar cuidado, é até 60 quilos de K2O, no máximo de dose na semeadura. E a cobertura a gente pode parcelar aos 25 dias, antes da floração, e aos 50 dias no enchimento de grãos ali, tá? Então, as duas coberturas, ok? A gente passando para adubação nitrogenada, o que eu levei em consideração aqui? O carbono, tá? O carbono. Bom, por que eu levei em consideração o carbono? Justamente por isso aqui, ó, porque eu preciso analisar quanto de matéria orgânica tem nesse solo para eu verificar qual a quantidade de nitrogênio que tem no solo. A cada 1% de matéria orgânica corresponde a 15 quilos de N no solo. Então, como é que eu transformo esse carbono orgânico para matéria orgânica? Eu pego o valor de carbono, multiplico por essa constante, vai dar 24,3 gramas por decímetro cúbico, que está na análise de solo, né? Ó, gramas por decímetro cúbico. E aí eu preciso converter esse gramas por decímetro cúbico para porcentagem. Aí eu divido por 10 e eu tenho 2,4% de matéria orgânica nesse solo. Quando eu pego teores de matéria orgânica aqui, eu observo que 2,4 está no nível médio, ok? Nível médio aqui para Minas Gerais. O nível muito bom seria acima de 7%. E esse seria o nível bom, tá? Então, a cada 1% de matéria orgânica corresponde a 15 quilos de N no solo. Então, eu tenho no solo 36,5 quilos de nitrogênio. Vamos lá. Então, como eu faço a adubação nitrogenada? Pelo método de extração, eu tenho 41 quilos por tonelada de grãos, vezes 3, que eu quero 3 toneladas, 123 quilos de nitrogênio. Se eu fizer uma conversão para ureia, eu preciso de 275 quilos de ureia por hectare. Posso utilizar os teores de matéria orgânica para reduzir a adubação nitrogenada? Posso, mas a minha sugestão é que, se esse teor de matéria orgânica estivesse acima, tivesse entre 7, né? Tivesse 7 aqui.
né? Entre acima de 5%, 6%, né? Que dá por quilo é porcentagem, tá? Então, essa é a minha recomendação. Neste caso aqui, eu não reduziria, tá? Então, 275 quilos de ureia ou 123 quilos de nitrogênio por hectare. A semeadura, eu posso usar 1/3 da dose total, 41 quilos de nitrogênio por hectare. Mas, cuidado, eu não posso colocar mais que 90 quilos do somatório de potássio e nitrogênio. Então, eu posso até aplicar 41 quilos de N, mas eu não posso ultrapassar 29 quilos, 19 quilos, 39 quilos, 49 quilos de potássio, tá? Então, toma cuidado com isso aí, tá? Porque dá problemas de salinização e danos às sementes, ok? E a cobertura eu posso fazer junto com potássio, até 2, com parcelamento aos 25 e aos 50 dias, ok? Micronutrientes. E aí, eu tenho aqui os teores de micronutrientes dessa análise. Importante a gente fazer as análises de solo também com micronutrientes, tá? Tanto de 0 a 20 quanto 20 a 40, ok? E aí, quando a gente pega essa análise de solo e faz a interpretação do estado de Minas Gerais, a gente observa que o zinco está no teor médio, o manganês médio, o ferro acima de 45 miligramas por decímetro cúbico está alto, cobre médio e o boro está bem baixo, né? Está baixo. Essas são as interpretações. E aí a gente pode trabalhar de duas formas. Eu tenho que fazer uma adubação com micronutrientes. Qual a quantidade eu preciso pegar o valor em miligrama por decímetro cúbico e transformar? Olha aqui, eu tenho, para adicionar, para ficar bom, eu preciso de adicionar 0,7 de miligramas por decímetro cúbico de zinco. Eu preciso adicionar 4 miligramas por decímetro cúbico de manganês. Ferro eu não preciso me preocupar. Eu tenho que adicionar 0,6 miligramas por decímetro cúbico de cobre e tenho que adicionar aqui 0,55 miligramas por decímetro cúbico de boro, para que eu atinja um nível bom de interpretação de micronutrientes do solo. Então, está aqui, ó. Eu preciso converter isso em quilos, né? Então, miligramas por decímetro cúbico, quando eu multiplico por 2, eu tenho quilos de zinco por hectare. Então, eu tenho que adicionar 1,4 kg de zinco por hectare, 8 kg de manganês por hectare, 1,2 kg de cobre por hectare e 1,1 kg de boro por hectare, ok? Bom, e aí, tem esse tanto de número, como é que eu faço? Bom, eu posso fazer de algumas formas. Uma das sugestões é colocar os micronutrientes no formulado para cobertura, né? A gente pode fazer isso. Mas primeiro eu preciso saber qual a quantidade de formulado NPK que eu tenho, que eu preciso aplicar na semeadura, tá? Então, vamos resumir pelos cálculos aqui. Eu preciso de 123 quilos por hectare de nitrogênio, 155 quilos por hectare de fósforo e 175 quilos por hectare de potássio. Então, para eu ter um cálculo mais exato, eu posso usar 120 quilos de N, 150 quilos de P e 180 quilos de K. No caso, é N, P2O5 e K2O. Então, eu preciso disso aqui para fazer minha adubação. 120, 150, 180, N, P, K. Tá? Na semeadura, eu vou utilizar 30 quilos de nitrogênio, 150 quilos de P2O5 e 60 quilos de K2O. Tá? Se eu dividir esse valor por 30, eu tenho uma fração 1,52. Aqui está 160, mas é 150, tá? 1,52. Se eu multiplicar isso por 8, eu tenho uma fórmula. 8, 20, 16. Eu tenho uma fórmula já que eu posso trabalhar para adubação desse feijoeiro. Qual a dose? Quando eu pego este valor 30 divido por 8 e multiplico por 100, eu tenho um valor de 375 quilos de 8, 20, 16 por hectare. Essa é a minha dose desse adubo, 375 quilos de 8, 20, 16. Para cobertura, se eu usei 30 de nitrogênio, sobrou 90. Eu usei todo o fósforo e usei 60 para potássio. Só lembrando aqui, ó, a soma de potássio e nitrogênio, 30 e 60, não ultrapassou os 90 quilos, ok? Então, eu tenho a cobertura. Eu preciso de 90 quilos de nitrogênio e 120 quilos de K2O ainda para aplicar. Eu posso fazer duas coberturas.
aos 25 dias e aos 50 dias. Então, eu uso 60 de N e 60 de K na cobertura 1. Quando eu divido por 60 e multiplico por 20, eu tenho uma dose de 300 quilos de 20,020, é um formulado para cobertura muito comum que nós temos no mercado. E aí, quando eu uso 60 de nitrogênio, sobra 30 para eu aplicar, e quando eu uso 60 de K2O, sobra 60 de K2O na cobertura 2. Quando eu divido por 30, eu tenho como sugestão aqui 300 quilos também de um outro formulado para cobertura de 10,020. Então, nós já chegamos aí ao resultado final. 375 quilos de 8,20,16, mais 300 quilos de 20,020 da primeira cobertura, que será feita aos 25 dias, e mais 300 quilos de 10,020, que vai ser feito aos 50 dias. Ok? Bom, e aí eu preciso adicionar os micronutrientes no formulado. Como é que eu adiciono? Tem uma fórmula para adicionar, que é concentração do micronutriente no formulado em porcentagem igual à quantidade necessária a aplicar por quilo por hectare, e o QF é a quantidade da fórmula que será aplicada, no caso, o 8,20,16. Qual a quantidade? 375, tá? Então, quando eu faço esse cálculo aqui para zinco, manganês, cobre e boro, é o que está precisando, eu chego nesses valores relativos, mas aí eu posso aproximar isso, né? 0,5%, 2%, 0,5% e 0,5%. Então, o resultado final é 375 quilos por hectare de 8,20,16, acrescentado 0,5% de zinco, 2% de manganês, 0,5% de cobre e 0,5% de boro. Você já pode pedir esse formulado adicionado aos micronutrientes, ok? Essa é uma sugestão. A gente pode ter outras sugestões de alguns livros, né? de algumas referências. Então, a sugestão da quinta aproximação aqui, né? Então, 20 quilos de N na semeadura, e aí, dependendo dos teores de fósforo e potássio, nós temos aí 90, 70, 50 de aplicação e 30, 40 de cobertura, tá? Bem diferente dessa análise de solo que a gente fez, que a gente destrinchou todo. A gente tem outra sugestão quando nós temos níveis tecnológicos, o mais básico, né? Nível tecnológico baixo e o nível tecnológico alto, isso leia-se aqui, áreas irrigadas, tá? Então, nós temos outras sugestões aqui. Nós temos manejo da fertilidade tanto para o Rio Grande do Sul quanto para Santa Catarina, que é a recomendação de fósforo e potássio para uma expectativa de 1,5 tonelada de produção de grãos de feijão. Então, nós temos aqui, ó, primeiro cultivo e segundo cultivo. Então, quando o teor de fósforo e potássio estiver muito baixo, baixo até muito alto, a gente faz as aplicações aqui no primeiro plantio dessa quantidade, segundo plantio dessa quantidade. Para potássio, primeiro cultivo nessa quantidade, segundo nessa quantidade. Lembrando que isso para 1,5 tonelada. Se eu quiser produzir mais do que 1,5 tonelada, eu tenho que acrescentar de 15 a 20 quilos, 15 de P2O5 e 20 quilos de K2O por tonelada adicional. Ok? Isso para o sul do país. Aqui, dose de nitrogênio para o sul do país. Se a matéria orgânica tiver menor que 2,5, por isso que a gente muitas vezes recomenda a questão da matéria orgânica, né? 50 quilos por hectare, entre 2,6 e 5,30, e mais que 5, menos que 20 quilos de nitrogênio por hectare. Isso para um rendimento de uma produtividade de 1,5 tonelada por hectare. Se for mais, acrescenta a cada tonelada 20 quilos de nitrogênio. Podemos falar um pouco da adubação foliar, né, da diagnose foliar, isso é muito importante, né? Antes ou no início do processo de florescimento, a ideia é a gente fazer uma coleta desse material, a terceira folha adulta e madura a partir do ápice, com 30 a 50 folhas por hectare. E aí a gente leva isso para um laboratório, faz essa diagnose foliar, que a Embrapa, né, a fonte da Embrapa dá esses valores em gramas por quilo a miligramas por quilo, os teores foliares adequados para a cultura do feijoeiro, a gente pode utilizar isso como base, ou a gente pode trabalhar com esses teores em porcentagem, né, tanto de macro quanto de micronutriente. Então, os adequados aqui em porcentagem, tanto para macro quanto para micro. Então, isso é importante a gente ter. Não só para a gente complementar a adubação, caso precise, via foliar, no momento da área de produção que está naquele momento, quanto a gente observar o seguinte: eu fiz a minha adubação de solo, essa
planta está com os nutrientes adequados? Será que a minha adubação de solo fez com que a planta atingisse os níveis ideais de macro e micronutrientes? Se não, o que eu preciso fazer para elevar essas quantidades visando o rendimento de produtividade, tá? E aí, já as sugestões, né, de enxofre e micronutrientes, a gente aplica e pode aplicar de 6 a 8 quilos de enxofre por toneladas de grão, então 3 toneladas, vamos pensar aí em 24 quilos de enxofre, tá? Ou 20 a 30 quilos de enxofre por hectare. Só que é o seguinte, nesta análise de solo, tem que observar que nós aplicamos 2,7 toneladas de gesso. Nós já temos aí, se fosse 2 toneladas, né, a gente já teria 300 quilos né, de enxofre, que tem 15% de enxofre, né? Então, a gente já teria cedido a aplicação de enxofre na área. Então, geralmente, a gente não faz essas aplicações. Outra sugestão é fazer a aplicação de micronutrientes. 10 a 20 quilos de bórax, né, que é o produto que tem boro na sua composição, ou sulfato de cobre, de 5 a 10 quilos de sulfato de manganês, de 10 a 20 quilos de sulfato de zinco. Outras considerações, se os solos estiverem com baixo teor de magnésio, o enxofre aplicar 20 quilos por hectare desses nutrientes. Agora, como é que eu vejo os teores de magnésio são baixos? Na análise de solo, eu já fiz essa correção. Tem que tomar cuidado com isso, porque se eu tenho, no momento da semeadura, os teores de magnésio baixo, é sinal que eu não fiz a correção lá atrás, porque o calcário tem carbonato de magnésio, tá? Se eu tenho enxofre baixo, significa que eu também não fiz uma aplicação de gesso lá atrás, né? Então, eu tenho gesso também para aplicar. Então, tem que tomar cuidado com essas informações. Se tem deficiência de boro ou zinco, aplica 1 quilo de boro e 2 a 4 quilos por hectare de zinco. Posso aplicar também uma aplicação foliar de 60 gramas por hectare de molibdênio, que pode ser molibdato de sódio ou molibdato de amônio, entre 15 e 25 dias após a emergência. Tá? São considerações. Outras sugestões seria, com medida corretiva, a aplicação disso aqui, ó, boro no solo, cobre no solo, manganês no solo, molibdênio no solo e zinco no solo. A fonte seria essas fontes, né? Sulfato de cobre, molibdato de sulfato de manganês, molibdato de sódio, molibdato de amônio, sulfato de zinco, ou óxido de zinco, ou bórax aqui, o ácido bórico, né? E aí a fonte aplicando 400 litros de calda por hectare aqui, nessas porcentagens. Aqui, para a gente fechar, uma sugestão de adubação foliar, né? E mais um tratamento. Aqui a gente pode trabalhar, apesar de não ter uma eficiência tão grande do fixador biológico de nitrogênio, do rizóbio, das estirpes de rizóbio ou de azospirilo, por exemplo, para feijão, a gente recomenda fazer um tratamento de sementes com os fixadores biológicos de nitrogênio. Primeiro porque não vai fazer mal à planta e a gente vai conseguir aumentar esse teor de fixador no solo. No caso de um processo de rotação de culturas, no momento da soja, a gente faz esse aumento. Então, a ideia é trabalhar com esses tipos de Rhizobia tropis, né? 100 ml por 25 quilos de semente. O tratamento é muito tranquilo, isso é muito barato, e a gente faz a recomendação. Uma sugestão do engenheiro agrônomo Carlos Manuel fazer isso aqui, tá? Outra sugestão seria a aplicação de cobalto molibdênio, né? Via foliar, 600 ml por hectare, né? Nessa concentração do produto, 1%, 6%. E uma recomendação importante, na época do florescimento, para evitar abortamento de flor, aplicar cálcio e boro nessas concentrações com essa dose aqui de 2 litros por hectare. Então, seria essas sugestões, né, que eu poderia dar para fazer essa adubação do feijoeiro, tanto correção, gessagem e as adubações com macro e micronutrientes. Ok? Bom, estamos chegando ao fim. Espero que tenham entendido e na próxima aula a gente já vai falar com manejo fitossanitário, né? Já trabalhar com plantas daninhas e pragas da cultura do feijoeiro, ok? Espero que estejam todos bem, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês, um abraço.